Fala galera, vascaíno e vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você mesmo que chegou aqui pela primeira vez no canal, se inscreva logo aqui abaixo, tá bom? Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos todos os dias e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é o nosso vídeo pós-jogo. Não sei se eu posso dar um bom dia, né? Porque perdemos mais uma vez para o Império do Mal, tá? Perdemos mais uma vez, mas mesmo assim, lá atrás a gente tinha a promessa que seríamos parelho com o Império do Mal. E não está acontecendo. Tivemos a promessa que não iríamos mais sofrer, mas não está acontecendo. Vamos fazer o quê? Né? Se pudesse voltar atrás, as pessoas que fizeram isso, será que as pessoas que venderam o futebol iam voltar atrás? Não. Então vamos embora. Gente, vamos falar sobre como é que foi o Vasco hoje, né? Assim, o Rodrigo entrou, tá bom? Pensei que ele não estaria, entrou. Fez bem o papel dele. Aquele pênalti, para mim não foi pênalti, foi fora da área. Então mais um roubo aí, tá? Na conta. E assim, o jogo de hoje começou a ser perdido no primeiro jogo da semifinal, quando o Vasco perdeu para o Mulambo de 3-2 e o Rodrigo não jogou. Só jogou depois. Ele não entrou. Aí o Arrascaeta dominou. O Flamengo fez a vantagem dele naquele jogo. Tudo bem, o Vasco, ele venceu o Vasco de 3-1 hoje, confortável. Tá, foi. Mas o jogo foi vencido lá. Culpa do senhor Barbieri. Culpa toda, não exclusiva, que os jogadores também têm culpa, mas jogadores, a culpa principal foi dele. Lá naquele jogo, se ele tivesse deixado o Rodrigo, ele poderia ter colocado a Arrascaeta de novo no bolso. E a gente ter saído daquele jogo com uma vitória ou pelo menos um empate. Para depender só do empate agora. E jogar um pouco mais confortável o jogo de ontem. Então, escrevam desse jeito. Se o Vasco não contratar, pela minha visão, mais de 1 a 2 atacantes, 2 meio-campistas com pelo menos o camisa 10, tá bom? Mais um zagueiro. Aliás, 2 atacantes, 3 meio-campistas e 2 zagueiros, para a gente também ter banco, nós não vamos longe nesse brasileiro. Não vamos longe. Que os times já estão montados há muito tempo. O Vasco, além do Cruzeiro, do Bahia e do Grêmio que subiu, o Vasco é um dos que estão mais reconstruindo o seu elenco, além do Cruzeiro. Tá? Vasco, Cruzeiro, são SAFs, Bahia SAF. Tudo bem, vamos falar que a SAF do Vasco é a melhor? Por incrível que pareça, eu vou falar que é. Mesmo com todas as tretas que está acontecendo. Então, vamos ver se a gente melhora, porque desse jeito aí, sem reforço, a gente vai longe não, tá? Porque tem que vir reforço para a gente ter elenco. A gente tem nem um time completo. Quanto mais elenco. Essa é a minha observação. O jogo de ontem foi perdido lá no jogo contra o Molambo passado, de 3-2. Quando o Rodrigo não jogou, não começou jogando. Vamos lá, gente. Vamos colocar aqui, né? Falando sobre a atuação do Vasco, as notas e assim por diante. Vamos lá. Se liga só aí, gente. Atuações do Vasco. Capácio e Rodrigo têm erros decisivos. Pedro Raul também vai mal. Pedro Raul tá indo mal todo jogo, mesmo fazendo gol. Não é possível. Aliás, desculpa, quase todo jogo, né? Vamos lá.
Léo Jardim não teve culpa no primeiro gol, mas a bola desviada em Jair. Verdade, ele não teve culpa naquele gol. A bola desviou no jogador do Vasco. Fez boas defesas em chute de Arrascaeta e Matheus França, mas não conseguiu defender o pênalti cobrado por Pedro, que deu a vitória ao Flamengo. Ainda sofreu o terceiro gol no fim, que cobriu o goleiro. É assim, quase que ele pega aquele pênalti, né? A derrota não foi por ele, não foi ele. Então, assim, mal ou bem, o Léo Jardim hoje tá isento. Só que ele tem que treinar mais. O Ivan tá pedindo passagem, era para ter colocado há muito tempo, só que o Ivan não entra por ordem de cima, né? A SAF não deixa o Ivan entrar. Não deixa. A SAF não quer o Ivan como goleiro do Vasco na baliza do Vasco. Quer o Léo Jardim. Isso é fato. Tanto ele como o Andrei. Andrei e o Léo Jardim só jogam no Vasco por ordem de cima. A minha visão é essa, por ordem de cima. Não é possível o Barbieri deixar os dois. Puma perdeu a bola para Ayrton Lucas no lance que resultou no primeiro gol do Flamengo, mas teve boa atuação ofensiva, inclusive com a falta cobrada, passou perto da trave de Santos. Foi bem em lançamentos e invertidas de bola. O Puma está dando uma rateada na defesa. Tá, foi bem ofensivamente? Foi. Falta muito bem cobrada, poderia colocar mais para dentro, a bola vir mais para dentro que poderia ser gol, porque foi praticamente quase onde a coruja dorme, só que foi para fora. Então, assim, do brasileiro, do campo cariocão todo, o Puma foi bem. Se a gente fazer um compilado de lances bons e ruins, ele foi bem. Deu uma rateada, entrega de bola, que teve gol, teve. Mas ele não foi ruim. Capasso viveu noite de herói e vilão. Verdade. Entregou e fez. Fez o gol que recolocou o Vasco no jogo, mas cometeu o pênalti que garantiu a vitória ao adversário no segundo tempo. No terceiro gol, o Capasso ainda viu Ayrton Lucas passar facilmente por ele para marcar na saída de Léo Jardim. O zagueiro carrega ainda o peso do erro cometido no jogo de ida, que tirou a vantagem das semifinais do Vasco. Capasso está dando muito mole. Não tem nem como defender o cara. Gosto dele, mas vai ser difícil defender. Entendeu? E detalhe, o pênalti não foi marcado porque ele foi do Rodrigo. E aquele lance não foi pênalti. Não foi pênalti. E o lance do pênalti não foi marcado no Capasso, foi marcado no Rodrigo, fora da área. Então, não foi pênalti aquilo ali. Tá? Então, assim, Capasso o Brasileirão tem que melhorar. O Brasileirão não é um torneio argentino. O torneio argentino tem mais pegada, tem mais. Então, é mais raçudo o argentino? É. Mas aqui o buraco é mais embaixo, é diferente. Vai ter que comer alguma quantidade de feijão e arroz para fazer frente, tá? Léo fez jogo seguro, mas não conseguiu ajudar tanto com passes verticais que costuma dar. O Léo ficou meio preso, né? Porque ele não conseguiu dar aquele espaço em profundidade da zaga pro meio quebrando linhas. Ele não conseguiu. Então, por isso que ele teve uma partida um pouco mais apagada das anteriores, entendeu? Piton correu bastante e teve espaços na esquerda, mas errou muitos cruzamentos. Foi quem mais errou passes. Ele tinha a máxima de não errar passes e hoje ele errou bastante. Mas também não foi ruim. A gente não pode botar nas costas dele a culpa da derrota. Volto a falar, a culpa da derrota tá no Barbieri lá atrás, no primeiro jogo da semifinal, que ele não jogou com o Rodrigo para marcar o Arrascaeta. Rodrigo marcou bem praticamente todos os jogadores do Flamengo, mas perdeu uma bola no momento crucial. Matheus França avançou, sofreu pênalti e fez o rival voltar à frente no placar. Ele deu um mole ali. Só que ali, quando ele perde a bola, e ele não sofreu pênalti. Aquilo ali foi fora da área. Então ele não sofreu pênalti. Não era para ser pênalti. Ele perdeu a bola, perdeu. Que gerou esse lance? Foi. Só que não foi pênalti. O erro dele não foi ali. Foi ele ter perdido a bola numa parte crucial do momento. Que o Flamengo acabou, por um pênalti roubado, fazer o gol.
tá? Andrei fez boa partida no Maracanã, pisou bastante na área adversária, saiu de campo com 4 finalizações e foi o líder do time no requisito. Hoje, na volta do Andrei, depois que ele foi pro Chelsea e voltou, nesse pequeno espaço de tempo que ele vai ficar no Vasco, por enquanto foi o melhor jogo do Andrei. Por mim, ele nem jogava. Mas ontem, foi o melhor lance do Andrei, foi esse aí. Foi o melhor. Tá? Jair, jogador mais caçado em campo, do Vasco em campo. Jogou bem à frente, apoiando Peck e Pumita, deu uma finalização perigosa, substituído por ter recebido o cartão amarelo. O Jair melhorou no jogo de hoje, mas ainda não está o Jair do que chegou no Vasco. O Jair que chegou no Vasco era melhor do que esse Jair, que jogou 2 jogos anteriores e o de hoje. Ele tem que melhorar para o Brasileirão, a gente tem que melhorar todos eles. Peck, como de costume, correu o campo todo, ajudou na recomposição, também incomodou na frente, mas faltou definir melhor as jogadas. Peck, ele tem que aprender, como é que eu vou dizer, definir mais, ser mais decisivo. Ele não é decisivo. Ele corre para lá e para cá, para lá e para cá, e não está sendo decisivo. Tem muitos momentos que ele não é decisivo. Se ele fosse mais decisivo, o Vasco teria mais lances ou até mais gols. E ele seria mais requisitado na frente. Ele não está sendo decisivo. Desse jeito, o Orelhão pede passagem. Ele jogou bem, só que o Barbieri podia ter colocado mais uma. Quando chegar o Orelhão, eu vou falar para vocês sobre o Orelhão. Vamos lá. Teixeira se movimentou bastante na frente, apareceu todos os lados, incomodou a zaga do Flamengo. Finalizou 3 vezes, mas sem grandes sustos. O Teixeira foi o mais do mesmo, tá bom? Não comprometeu, também não fez coisa ruim. E, aliás, fez mais coisas boas do que ruins, né? Pedro Raul, mais uma vez. Bola chegou pouco no atacante, que não conseguiu incomodar como costuma acontecer. Teve boa finalização, passou perto do gol de Santos, mas pouco antes de ser substituído, perdeu ótima chance ao não conseguir dominar a bola invertida por Pumita. Ele teve uma bola ali, não lembro se foi a do Pumita ou foi outra. Ele não conseguiu dominar a bola. Ontem foi o jogo que ele não conseguiu dominar. E além desse jogo aí, o do ABC, ele também não foi servido bastante de bolas. E o de ontem também não. O meio-campo do Vasco, para servir o Pedro Raul, pecou tanto no jogo do ABC como no jogo de ontem. Ignaldo, para mim, Ignaldo não era para ter entrado. Deu mais ritmo ao ataque do Vasco, sofreu falta que resultou cobrança perigosa e conseguiu uma cabeçada. Eu colocaria o GB. Por incrível que pareça, mesmo sendo jovem, eu dava um jeito de botar o GB. Pelo porte físico dele, por ele estar na área, é um centroavante, estilo Pedro Raul. De repente, ele fazia muito mais do que o Pedro Raul. Eu botaria ele experimentou? Bota o GB. Barros entrou na metade do segundo tempo para dar fôlego ao meio. Teve atuação regular. Barros entrou, não comprometeu. Então, mais do mesmo. Eric Marcos não conseguiu incomodar, atuação discreta nos 20 minutos em campo. Beleza. Nenê, Orelhano sem nota. Tá. O Orelhano, para mim, ele entrou bem, incomodou um pouco e deu para perceber que ele é diferenciado. Só que ele não tá tendo chance. Ele não estava bem fisicamente, não estava legal. Ele era para ter testado logo contra o ABC, entrado no segundo tempo do ABC e entrado no segundo tempo de jogo de ontem. E não entrou. Entrou quase com 38 minutos. Porra, sacanagem. Botar o Aureliano com 38 minutos. E o Nenê é a mesma coisa, né? Nenê, muito, muito obrigado por serviços prestados, mas já tá na hora. Se aposenta, irmão. É melhor para você. Tá? Então, gente, esse mal bem análise que eu faço, né, do povo. E eu queria acreditar nisso daqui do Abel. Só que eu não acredito. Vai sofrer mais. Acabou.
Sofrimento foi até o jogo do Ituano. O torcedor do Vasco não vai sofrer mais. Acabou. Sofrimento foi até o jogo do Ituano. Estamos sofrendo sim, Abel. Estamos sofrendo. Estamos sofrendo, tá? Então, você é um mentiroso por falar isso, tá bom? Mentiroso. Tá bom? Mentiroso. Gente, vamos colocar aqui uma fala do Léo Pelé no final. Já acabou o jogo, tudinho, na zona mista ali. Vamos colocar uma fala dele? Vamos lá. A atuação do Vasco hoje não foi uma atuação ruim, né? Mas qual o peso que isso tem? Porque se soma com o que aconteceu na Copa do Brasil e agora vocês têm um longo período pela frente sem jogo, né? Eliminado. Nunca é bom, né, ser eliminado. É claro, né, filhão? Difícil, como eu falei. Ainda mais com o Mulambo. Na quinta-feira. O que a gente tem que fazer agora é ficar quieto, trabalhar bastante, aproveitar esse tempo de trabalho pro brasileiro. É o que eu falei, é difícil falar nesse momento. A equipe hoje, na minha visão, fez uma boa partida. Tivemos bastante chance, sabe? Tivemos bastante chance, filhão, mas tá melhor no jogo. Precisa melhorar bastante, tá? Isso aí é frustrante, não só pra gente, mas acredito também por torcedor, né? Por todo o trabalho que a gente vem fazendo. Infelizmente, não conseguimos, mas como a gente falou lá no vestiário, manter a cabeça em pé, continuar trabalhando. Porque não pode enfiar a cabeça no buraco nesse momento. Agora tem que levantar a cabeça e seguir firme. Você falou exatamente isso, né, Léo? Não pode enfiar a cabeça no buraco. Você colocando sua cara de novo também para falar num momento tão difícil. Eu gostaria que você falasse disso, né? Você assumindo essa responsabilidade, vindo aqui falar, porque é um momento complicado, foi uma semana complicada para vocês. Como é que é, né? Falar nesse momento e, se possível, também, se você puder falar do teu companheiro de zaga, o Capasso, que faz o gol, coloca vocês no jogo e acaba cometendo pênalti, né? É um momento também difícil. Caraca, gente. Na verdade, eu não queria estar... Essa mídia é fogo, né? Cima em falar que o pênalti foi do Capasso. Detalhe, nem do Rodrigo foi, porque não foi pênalti. Voltando, vamos lá. Aqui no momento de eliminação de novo. Mas eu tô aqui pro que deve cara. Eu tô aqui para um momento bom, um momento ruim. Tô aqui com esse grupo fechado em todos os momentos. Como ele também tá fechado com todo mundo, comissão técnica, a diretoria, tá todo mundo em prol do Vasco, né? Da Gama melhor cada vez mais, sabe? Não tem muito o que ficar fugindo, tem que vir aqui, né? Colocar a cara a tapa no momento bom, no momento ruim. Você é capitão, meu filho. E é por isso que eu tô aqui mais uma vez. Reclama não, bebê. É difícil encontrar palavras, é difícil falar nesse momento. Mas a gente está aqui porque deve e para fazer o melhor para o Vasco. E sobre o Capasso? Eu fiquei muito feliz com o gol dele, sabe? Eu olhei para ele no campo, eu vi que ele estava emocionado, sabe? Eu consigo sentir essas coisas assim. Quando eu olhei para ele, eu vi que ele estava aquele, caraca, fez o gol. Graças a Deus, né? Tirou aquele peso. Felizmente, a gente tá propício a isso, que joga lá atrás, né? Cometer o pênalti, acontece, faz parte. O que a gente tem que fazer agora é falar pouco, trabalhar mais e seguir trabalhando. Léo, a gente Isso. fala desde sempre sobre esse processo de reconstrução. Concordo contigo, filhão. As coisas vão funcionar, mas também às vezes não vão. Então, o que falar para o torcedor nesse momento, para pedir paciência, para entender esse processo do Vasco? Primeiro, eu agradeço o torcedor por tudo que vem fazendo, né? Eu falei em alguma entrevista minha que ano passado eu não estava aqui, eu via o que o torcedor fazia com o Vasco da Gama e hoje continua fazendo. Primeiro, muito obrigado ao torcedor por estar sempre acreditando no trabalho e nessa equipe, né? O que requer da gente agora, eu acredito que é manter focado, continuar trabalhando para trazer o torcedor cada vez mais para perto da gente. Léo, você acha que é difícil para um jogador, principalmente você que foi o destaque, isso é uma opinião praticamente de todos que acompanham o Vasco da Gama, você foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Carioca. Você, por exemplo, imaginar que o Vasco só tem uma competição pela frente, um ano inteiro, e vários clubes têm algumas outras competições para se dividir, né? É realmente chato, é pouca coisa para se pensar nesse momento, o time precisa ser refeito, ou você acha que com o que tem dá também para disputar o Campeonato Brasileiro? Olha, a gente tem que tirar o que tem pela frente e o melhor que a gente tem, que é o Campeonato Brasileiro. Felizmente é o que a gente tem de melhor. Vamos dizer que é a nossa Copa do Mundo, a gente vai dar o máximo nessa competição. Não queríamos estar fora da Copa do Brasil, não queríamos ser eliminados hoje. A gente não queria isso, mas foi uma coisa que aconteceu. O que requer da gente agora é trabalhar focado
em um campeonato que é muito importante para a gente, para o Vasco da Gama, para o torcedor e para todo esse projeto que está se criando dentro do Vasco, né? É o campeonato que tem, não tem muito que ficar, né, falando. Felizmente, cara, eu de coração, tô com o coração partido por estar fora da Copa do Brasil, por ter perdido hoje. Isso. Mas a vida tem que seguir, a vida tem que ir para frente. Não, igual eu falei, não botar a E, gente, vida tem que seguir. Tu tá certo. Mas faz melhor não do Brasileirão, mano. Tu tá jogando redondinho, mas faz mais. Tá bom? Faz mais. Por favor. Desse jeito, isso daí só pro Brasileirão não dá, não. cabeça no buraco, levantar a cabeça, continuar trabalhando, que essas 38 rodadas brasileiras é muito importante para o Vasco da Gama. Léo, você participou de muitos campeonatos brasileiros e o fato de você estar aqui pela segunda vez consecutiva indica um pouco que o Vasco precisa de jogadores mais experientes. É claro que tem talento, tem qualidade, mas para uma competição como o Campeonato Brasileiro, que se promete ser uma das maiores e melhores dos últimos anos, você acha que o Vasco está preparado para fazer bonito, para brigar por as primeiras posições? Qual é a tua opinião em relação a isso? Olha, cara, você viu hoje o jogo, a gente se comportou muito bem. Essa questão se precisa de mais experiente ou não, isso não cabe a mim, né? O que cabe eu estar junto com meus companheiros que estão aqui nesse momento. Isso aí cabe à diretoria, ver se precisa ou se não precisa. Cabe eu dar força para meus companheiros que estão nesse momento defendendo o Vasco da Gama. Esse é o melhor Vasco que tem nesse momento. Se a diretoria achar que precisa de mais experiente ou não, isso não cabe a mim. O melhor Vasco que precisa de mais, mano. Desculpa se você já respondeu, cheguei um pouquinho depois. 3 no meio, mais 2 no ataque e 1 na defesa, pelo menos. Para a maioria fora, de que estava o Vasco mais perto de fazer esse 2-1 do que o Flamengo? Com todo respeito à equipe do Flamengo, eu acho que sim, sabe? Acho que quando estava 1-1, naquele momento a gente estava melhor no jogo. Então a sensação que eu tive é que a gente estava próximo do segundo gol. Como eu falei, foi uma frustração porque, felizmente, no melhor momento que a gente estava no jogo, a gente toma um gol de pênalti. Faz parte, acontece. Volta. Tomou um gol de pênalti que não foi pênalti. Léo, Ok. quanto tempo Tá aí, que o Vasco então, vai ter até Léo Pelé. Então, gente, foi isso aí, tá? Pra mim não foi pênalti, tá bom? Léo falou algumas verdades, a culpa não é dele, é a SAF que tem que ir. E detalhe, a gente tá precisando, tá? Pelo menos 2 no ataque, 3 no meio e 1 na zaga, pelo menos, para ter o início de um elenco, não um time. O time vence um jogo, o elenco vence um campeonato. Se liga nisso, tá bom? Gente, esse foi o nosso pós-jogo, tá? Nessa manhã. Saudações vascaínas a todos, tá bom? Aqui, ó, vai ficar um QR Code agora, a partir de hoje, sempre, da loja virtual na Amazon do canal, tá? Produtos de Vasco, camisas, canecas, chinelos, livros de Vasco. Tudo falando sobre o Vasco. Produtos do Vasco licenciados oficiais, tá? Desse jeito, você ajuda o canal a prosseguir melhorando equipamentos, essas coisas todas, tá? Vamos lá. E aqui também tem o link, tá? Da loja do canal também, tá? Saudações vascaínas a todos. Se cuidem. Bom dia. Bom trabalho, tá bom? E fui!